Paz e graça a todos vocês, meus amigos. Como é bom estar aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 6 e tem uma polêmica muito grande envolvendo essa pré-aula. Então eu queria que você ficasse ligado nessa pré-aula, não perdesse um segundo sequer. Eu quero mandar um grande abraço às pessoas que compartilham nossa lição, que deixam o like, que deixam o inscreve, que se inscrevem no nosso canal. Se você se inscreve no nosso canal, você recebe, assim que as lições ficam prontas, uma notificação falando que nós já estamos colocando a pré-aula no YouTube. Muito obrigado por você estar conosco. Quero iniciar mandando um abraço a Gil de Souza, a Denilson Moraes, ao presbítero Edson Paulino e toda a igreja da Assembleia de Deus em Itapemirim, Cariacica e Espírito Santo. Grande abraço para essa igreja maravilhosa, grande beijo a todos que têm nos dado a honra de compartilhar esse momento de escola bíblica com vocês. A José Roberto, ao Celso Gomes, ao presbítero Kyler, meu amigo do peito, grande homem de Deus. Eu inicio mandando um grande abraço às pessoas e dentro em pouco tempo, é só um break para que você entenda. Será que Jonas realmente é homossexual? Estou voltando a falar sobre esse tema polêmico. Paz, meus amigos, hoje nós vamos falar de um tema muito bom, a lição de número 6. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 18 e também 19, versículo 3 e 4, 1, 2, 17, 17, 31 e 32. Leia esse versículo, coloque a sua sala a par desses versículos para que eles entendam, para que eles tenham noção de onde nós vamos falar, o que nós vamos falar. Só assim nós podemos discorrer essa polêmica, ok? Eu quero, como sempre, dizer para você que nós vamos ler tópico a tópico, tentar explicar tópico a tópico, para que você acompanhe a linha de raciocínio. Vou anexar abaixo, copie e cole, para você levar para a sua sala de aula. Eu amo o tema polêmico e como esse tema é um tema bom para discutirmos esse tema. Como esse tema é um prato cheio para que nós possamos falar muito e desmistificar muita coisa. A introdução da nossa revista, da número 6, lição 6, fala Jonas, um exemplo de lealdade. Eu queria que você prestasse atenção, que diz assim: Jonas entrou para a história à sombra do pai, mas pouca coisa herdou de seu genitor. Ok, nesse tópico de introdução, eu queria que você entendesse que nós teríamos uma oportunidade ímpar de estudar uma lição que nesse tempo agora, nesse tempo que nós estamos agora, principalmente nesse tempo, tem sido um prato cheio para os homoafetivos. Por quê, pastor Elias? Querido, simples, porque nas Bíblias atualizadas para esse gênero, como a King James Bible, que é a Bíblia da Rainha James, faz alusão aqui à Bíblia que é King James Bible, que é a Bíblia do Rei James, e também a Bíblia, porque eu não dizia que a Bíblia é graça sobre graça. Esse texto de 1 Samuel 18, 19, o texto 18 e 19, capítulo 18 e capítulo 19, é citado por essa comunidade como um relacionamento íntimo, e eu vou até especificar aqui no meu cole e copie, para que você leve, entre Jonas e Davi. Querido, nós precisamos estar a par disso. Por quê? Porque o que nós veremos nesse estudo, o que nós veremos nessa lição, o que existiu nessa lição, o que existiu nesses capítulos, foi um homem guerreiro que decidiu romper aqui o ciclo de insegurança do seu pai e tem a mesma visão de todos quantos esperavam naquele tempo um rei que lhe seria apresentado pelo próprio Adonai. Então, quem tinha uma visão espiritual entendeu, quem não tinha não vai entender. É sobre isso que você deve introduzir e deixar uma pulga atrás da orelha do seu aluno, porque eles vão falar assim, professor, mas era ou não é? Aí nós vamos discorrer da lição, nós vamos falar sobre isso. Então, na introdução você vai falar sobre isso, sobre a Bíblia King James, que é diferente da King James. Tem Queen James, que é a primeira Bíblia, que é a Bíblia da Rainha James, e King James, que é a Bíblia do Rei James. Essa Bíblia King James é o grande problema que está assolando a humanidade, como também a Bíblia Graça sobre Graça, que nós já conhecemos bem no Brasil. Já o tópico número 1 vai falar circunstâncias que uniram Jonas e Davi. Nesse tópico você vai falar que Jonas era filho de Saul, cujo nome tem origem no hebraico Jehonatan, que é formado pela união dos elementos Yu, que significa Deus, o Senhor ou Jeová, e Nathan, que quer dizer ele Deus, significa dado por Deus, presente de Deus ou dádiva divina.
Ele tinha tudo para ser o sucessor de Saul. E por que não foi? Essa é a grande pergunta. Simples, querido. Primeiro, entenda, pelo fato de Saul ser de Benjamim, ele não era a tribo escolhida. Segundo, pelo fato dele ser uma escolha humana e não uma escolha do próprio Adonai. É o segundo tópico. Logo, nós precisamos entender que a promessa era que viria um libertador da tribo de Judá, ou seja, da raiz de Davi. Desde Gênesis se falava sobre isso, gente. Desde Gênesis. Vamos para a Bíblia, que para a Bíblia não tem escapatória. Abra comigo Gênesis, o capítulo 49, o versículo de número 10 e 11. Gênesis 49, versículo 10 e 11. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Essa era a promessa de Yeshua HaMashiach. Contra fatos não há argumento. Ok? Até aqui nós vamos prosseguir no tópico de número 2, que fala uma batalha que mudou a história. Querido, nesse tópico você vai falar que a batalha contra Golias no Vale do Carvalho era a demonstração de que Deus tem plano para todos em seu reino. Todos. Por que, pastor Elias? Entenda, os planos de Deus são para todos, tanto grandes quanto pequenos, tanto rico como pobre. Deus não deixou ninguém de fora de seus planos. Querido, a afronta de Golias ali nos mostra que nós podemos ser confrontados, nós podemos ser zombados, nós podemos ser perseguidos, mas é esse momento que nos mostrará quem realmente serve a Adonai. É essa peleja que nos mostrará quem realmente está servindo a Adonai. Observe que a batalha, ela elimina quem não tem experiência com o Deus Todo-Poderoso. A batalha deixa de fora aqueles que não querem participar do chamado, aqueles que não vieram por amor, mas vieram por ganância. Ok? Até aqui, o tópico de número 3, eu vou correr porque tem muita coisa para a gente falar. Ele vai falar sobre a presença de Davi. Querido, a presença de Davi muda todo o desfecho da história. Por que, pastor Elias? Existem 4 características aqui que mudam o desfecho da história, e 4 características de Davi que nos chamam muita atenção, e é totalmente contrário ao que nós vimos. Primeira característica, pela altura. Segundo, pela estatura. Terceiro, pela posição. E quarto, pela ousadia. Por que você fala isso, pastor Elias? Porque naquela época só era chamado para a guerra quem tinha estatura, quem era forte, quem era alto. Segundo, quem tinha posição. E terceiro, quem era o que nós chamamos aqui de QI, quem indica. Então tinha todo esse processo. Os pobres coitados ficavam de fora, só era pego para colocar na fileira da frente para morrer primeiro. Então isso deve ser falado. Existia em Davi algo que poucas pessoas têm nos dias atuais, principalmente agora. O que existe em Davi que falta nessa qualidade? Obediência, tanto aqui no âmbito carnal quanto no âmbito espiritual. Onde eu acho algo sobre isso, pastor Elias? Vamos para o texto da Bíblia. 1 Samuel, o capítulo 17, o versículo de número 37. Olha que interessante. Diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor é contigo. Querido, esse texto nos mostra que ele busca a permissão do rei Saul, mesmo tendo certeza que Adonai o entregaria a Golias, e que ele já tinha certeza que isso aconteceria. Está ficando louco, pastor? Não, volta um versículo antes, versículo 36, olha o que diz o versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Esse texto está nos mostra que há um grande projeto que pode ser notado por todos quantos tinham uma visão de que Adonai os entregaria a vitória. Quem tinha essa visão? Quase ninguém naquela batalha. Eu só observo um rapaz que ficou parado, extasiado, que não comenta nada, Jonas.
Jonatas foi o único. O rei duvida, os irmãos duvidam, alguns soldados duvidam. Agora, quem estava com o olho espiritual aberto entendeu que Deus iria operar um milagre naquela batalha. Ok? O tópico de número 2 fala uma amizade aprovada por Deus. Você vai falar nesse tópico número 2 que a visão de Jonatas no campo de batalha foi uma visão de um irmão mais velho que deveria cuidar de um jovem que iniciava a sua batalha não contra Golias naquele momento. Ele iniciava a batalha contra a sua família, contra os seus pais ali, principalmente porque ele estava brigando contra os seus pais, porque os seus pais não mandou para guerrear. Isso é interessante. Mandou ele para que ele pudesse levar queijo e levar pão, mas não mandou para guerrear. Então ele estava quebrando um protocolo familiar, ele estava quebrando um protocolo dos seus próprios irmãos e principalmente contra o rei Saul. Por que eu falo isso? Porque Saul naquela época já era atormentado pelo espírito maligno. Jonatas o ama como protetor. E aqui para nós, quem não amaria um rapaz, um menino que acabara de colocar um gigante no chão com apenas uma funda? Se eu tivesse lá, eu dava pula, eu saltava, eu esbravejava, eu fazia. Querido, imagina a cena. Nós não paramos para analisar a cena do que Davi fez. É um rapaz, um pouco, 16, 17 anos, que derruba um gigante de quase 3 metros de altura. Então, se marca um gol do Galo, os atleticanos, os cruzeirenses, a gente falta quebrar a casa aqui quando marca um gol. Você imagina derrubar Golias com uma pedrinha. Só quem vai imaginar essa cena é que na sala de aula, o dia que eu for dar essa aula, eu vou levar um gol para o povo vibrar, depois eu vou soltar a cena de Davi derrubando Golias, só para eles entenderem o que é isso aqui. Já o tópico número 2 da nossa revista, o item 2, vai falar assim, uma amizade fiel e duradoura. Entenda uma coisa, há no encontro de Jonatas e Davi uma visão altamente espiritual que envolve todos aqueles que se encontram com o Mestre Jesus. Há uma visão espiritual. E eu queria que você tirasse uma pregação daqui, que você tirasse um estudo disso aqui. Sabe por quê? Os 5 utensílios entregues a Davi é uma especificação da nossa entrega no ato da conversão. Anote aí, primeiro, não vou deixar o copia e cola para você entender isso aqui. Primeiro, a capa. No costume judaico, era a aparência externa. Logo, nós entregamos tudo o que nós éramos a Jesus Cristo. Eu era drogado, eu era bêbado, eu era porqueira, ou eu tinha posição, ou eu era namorador, eu entrego a minha aparência externa para Ele quando eu converto. Segundo, seus vestidos. Era uma demonstração de confiança do que era particular, ou seja, do que era interno. As vestes que Jonatas entrega para ele, interna, era algo particular. Assim como nós entregamos os nossos sentimentos, o nosso coração, entregamos os nossos pensamentos e nossas intimidades a Jesus quando nós convertemos. É o segundo item. Jonatas coloca Davi no mesmo patamar de filho de rei, ou seja, ele já o considera como rei. É por isso que ele entrega para Davi o de melhor. É isso que nós precisamos entender. Terceiro, a espada era sinônimo de segurança. Todos tinham a espada como ato de estar seguro. Nesse mundo violento, nesse mundo de depravação, nós confiamos em quem? Nós confiamos nele, a nossa total segurança. É nele que nós colocamos todo o nosso desespero, toda a nossa angústia. É nele que nós colocamos o nosso medo e ele toma conta. A Bíblia diz que em nosso redor repousam os anjos do Senhor, acampam em nosso redor. Quarto, o arco. Querido, o arco usado para caça como meio de sobrevivência que mais preocupava e que preocupa o ser humano tanto naquele tempo como agora nesse tempo, principalmente agora nesse tempo moderno, que é por isso que Jesus nos deixou aquela palavra que fala assim: não estejais ansiosos com o dia de amanhã, com quem a vez de comer, com quem a vez de beber, Mateus 6,31. Jesus sabia que nesse ponto da vida do homem, que esse ponto da vida do homem aqui, que nesse ponto atual agora, o homem ele é nefrálgico, o homem ele é inconstante. Por isso ele exortou os seus servos a confiar na sua providência e entregar as suas necessidades, ou seja, entregar o seu arco nas suas mãos. Jesus era magnífico, era estupendo, era maravilhoso. Quinto, que é o último elemento, o cinto. O cinto fala da justiça própria.
Desde a queda lá do Éden, o homem vem procurando encontrar um meio de se justificar de seus pecados diante de Deus. Mas a palavra de Deus, ela afirma, querido, e para nossa frustração geral, de que todas as nossas justiças, elas são como trapo de imundície. Isaías 64, versículo 6 fala sobre isso. Então, a verdadeira justiça se manifestou aonde? Na cruz, quando Jesus morreu em nosso lugar. Ele tornou-se aqui, ele está se tornando-se aqui a nossa justiça e nos apresentando a Deus como justificado pelo sangue. Só através do sangue que nós fomos justificados, ok? Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que fala uma aliança do Senhor. Você vai falar nesse tópico que todos nós temos amigos dos quais nós confiamos até a nossa vida. O intuito de Satanás aqui, querido, é justamente minar esse campo reserva para que nós não possamos confiar em ninguém que não seja nossos parentes. A tese homossexualista aqui, para você entender, a tese homoafetiva aqui, homossexualista, é tirar a visão de Jonas e Davi de grandes amigos. Quando Jonas tomou tais atitudes, ele estava declarando que ele não precisava mais se preocupar com aquelas coisas. Por quê? Porque Davi havia transmitido toda a paz e toda a segurança que sua alma almejava e que realmente o Espírito de Deus estava sobre ele. É quando você enxerga alguém que tem um nível espiritual mais elevado e você confia todos os seus projetos, todos os seus planos e diz assim: intercede diante de Deus por mim. É quando o seu pastor, que está sentado numa sala, um homem de Deus, você fala assim: ora por mim, coloca a mão sobre minha cabeça porque eu estou precisando ser abençoado. Jonas enxergou isso em Davi. Jonas foi além do pai, dos irmãos, do próprio Davi. Jonas foi além, querido. É isso que acontece conosco quando encontramos o Senhor Jesus em nossa vida. Ele passa a ser a nossa razão de viver. Todas as nossas expectativas, todas as nossas necessidades passam a ser depositadas em suas mãos. Nós confiamos tudo que somos, tudo que temos a Ele. É para Ele, para a honra, para a glória e majestade dele. É magnífico, você já está arrepiando aqui já. No tópico número 3, ele fala assim: o caráter de Jonas e suas lições. Nesse tópico, você vai falar que o homem, ele é o único ser que consegue transpor a barreira tradicionalista que vive. Isso aqui é psicologia pura. É o único que consegue transpor essa barreira. Por que eu falo isso? Porque não é porque o pai é ladrão que o filho vai ser ladrão. Não é porque o pai é honesto que o filho vai ser honesto, não. Jonas é um exemplo de muitos que vemos hoje em nosso meio. Observe. Primeiro, Jonas era corajoso, que é o tópico número 1 aí. Ele sempre estava presente em todas as batalhas, mesmo sendo filho do rei. Muitos filhos não iam, ficavam no palácio. Jonas foi. Jonas estava lá. Ele era companheiro, ele era leal. Contrário de quem? De Saul, seu pai, que era inseguro e ciumento. E outra coisa, ele não era leal, porque ele amava Davi, mas queria matar Davi. O quesito de lealdade aqui foi perdido. Ele que queria, você entender, trono. O que ele queria era trono. Ele queria posição. Ele não queria ser abençoado. É diferente. O tópico número 2 da nossa revista vai ser um homem humilde. Para você entender, e nós vamos continuar aí no tópico, e já também anexando o tópico número 3, um homem leal, vai junto nesse tópico, para você entender. A humildade sempre nos trará momentos difíceis, pois ser humilde é não contender com os próprios planos de Adonai. Ficando doido, pastor Elias? Não, querido. Jonas nos mostra esse dom. Jonas nos declara esse dom. Jonas vive esse dom. Por quê? Ele entende que o trono que deveria ser seu foi designado a Davi pelo próprio Deus. Como isso era difícil naquele tempo. Ele iria herdar o trono de Saul, mas ele entendeu que Deus havia levantado Davi. Ele entendeu que Deus havia levantado um menino, e um menino que traria consigo a justiça, traria consigo a paz, o menino traria consigo
o que o pai dele não havia conquistado. E o subtópico dele fala assim: um homem leal. Querido, a atualidade nos mostra algo bem diferente do que nós estamos vivendo, do que nós estamos estudando. Por quê, pastor Elias? A atualidade está nos mostrando homens gananciosos que colocam o bem-estar da família na igreja acima dos planos de Deus. O bem-estar da família na igreja, entenda isso aqui, não é o bem-estar da família, não, é o bem-estar da família na igreja, acima dos planos de Deus. Por que você está falando isso? O nepotismo, a briga, a rivalidade por títulos e cargos é a prova de que não existe lealdade tanto para com Deus quanto para os amigos. Eu vejo isso, como eu vejo isso na Assembleia de Deus, é uma vergonha, é uma safadeza. Eu vou abrir o verbo para você entender, já que nós estamos sendo professor. É uma rivalidade, é um nepotismo, é o que nós chamamos por que não dizer, de domínio de Satanás em algumas mentes ainda na Assembleia de Deus. Nepotismo, falta de caráter, a rivalidade de cargos, tem que massacrar alguém para que outro suba. Querido, entenda uma coisa: isso é atitude de homens carnais. Tudo que nós estamos vendo em nossas igrejas é o reflexo aqui de homens carnais e não espirituais, reflexo de homens que são capazes de passar por cima para continuar os seus cargos terrenos. E aqui vai um alô aqui, eu já vou botar aqui em tese. Eu sei que eu serei criticado como sempre fui, mas eu vou botar. Vai um grande abraço para meu amigo Jefferson, meu amigo Fábio Segantin, mas eu queria botar isso aqui em tese. É uma vergonha no que está acontecendo nas videoaulas da própria lição. Tem colegas nossos, amigos nossos, que estão pagando para que as videoaulas sejam divulgadas. Sabe o que é isso, querido? Isso é auto se promover. É uma vergonha. Eu vejo homens aí que dão aula de 1 hora, que não tem nada, não tem sequer um parâmetro bíblico, mas tem 30 mil visualizações. Toma vergonha na cara, está pagando para ter visualização. Isso é autopromoção, querido. Teve um outro aí que estava tendo 50 mil visualizações e que começou a ser chamado para pregar fora. Auto se promovendo, auto pagando. Querido, entenda uma coisa: quando você se paga para auto se promover, você está corrompendo o reino, assim como toda a corja de alguns partidos está fazendo aí. Não existe bandido preferido para cristão, não. Tem que ter cadeia. A mesma coisa está acontecendo dentro do nosso tempo na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma vergonha por cargo, por briga, e agora tem briga por videoaulas. As pessoas estão pagando para ter visualizações. Deixa de palhaçada, vai crescer e frutificar. Nós gravamos não é para ser promovidos, nós gravamos para ajudar os professores. Nós gravamos para divulgar a escola bíblica dominical. Nós gravamos para ser acesso fácil à revista, que essa revista é muito fácil, mas mesmo assim nós criamos mais temas, mais ideias para que os professores levem para a sala de aula. Não é para autopromoção de ninguém, não. Falta crescimento, falta amadurecimento. Eu tenho que falar a verdade, é a verdade. Me desculpem, mas o que nós estamos vendo na atualidade da Assembleia de Deus é isso, e é vergonhoso o que nós estamos vendo. Nós precisamos entender que Jonas leva a toda aquela comunidade uma visão de alguém que ainda preservava um caráter ilibado. Na nossa atualidade nós precisamos conservar esse caráter ilibado, ser justo, ter atitude de justiça, ter atitude de homens de Deus. Eu fiquei maravilhado no outro dia que eu fiquei sabendo uma notícia de uma mãe que estava corrigindo uma prova com um filho, e ela passou dessas pequenas provas que ela tinha em casa do irmão dele para o filho mais novo, e fazendo essas provinhas com ele. E o interessante é que quando ele foi fazer a prova, ele fechou a prova porque era a mesma prova. Sabe o que a mãe fez? A mãe foi até a professora e falou assim: olha, meu filho fechou a prova, mas não foi ele honesto. Apesar dele não entender, porque ele é muito novo, mas eu estudei essa prova com ele em casa, que foi do irmão dele o ano passado. Então eu queria que a senhora aplicasse uma nova prova para ele. Atitude de justiça. Nós estamos precisando ter isso nos últimos dias. O outro dia agora foi um exemplo disso aqui, foi o jogo do São Paulo. Gente, aquilo foi. E o povo ficou. Nós estamos num país tão corrompido de justiça,
tão corrompido de amizades, que o povo estava aplaudindo, que era obrigação, é obrigação nossa falar a verdade, ser justo, principalmente cristãos. Eu espero que essa aula tenha marcado a sua vida, espero que essa aula tenha colocado em você uma atitude de ser justo, uma atitude de ser amigo, uma atitude de ser leal, que é o que falta na igreja nos últimos dias. E afirmo shalom, e até a próxima pré-aula, querido.